Olá, irmãos, graça e paz, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica. Eu sou o pastor Wagner Dionísio e esse aqui é o nosso canal de estudos da Igreja do Nazareno, Comunidade Leste e também Monte Aprazível. Você é muito bem-vindo aqui. Nós estamos numa aula de Escola Bíblica que dura em torno de 30 a 35 minutos. Se você estava passando aí no YouTube, encontrou esse canal, fique conosco e aprenda mais sobre a palavra do Senhor, tá bom? Toda semana nós temos uma aula nova e nós estamos numa série de aulas sobre os pais da fé, né? Nós aprendemos semana passada a primeira parte da vida de Abraão, e hoje nós continuaremos essa vida de Abraão nas próximas aulas dos outros pais da fé, descendência de Abraão. Mas antes eu quero poder orar, feche teus olhos. Pai, obrigado por esse dia, obrigado por essa semana que se inicia, mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de conhecermos acerca do Senhor, da Tua palavra, daquilo que o Senhor deixou para nós. Pai, o Senhor como nosso professor nos inspira nessa semana, nos ensina, Pai, que nós possamos aprender mais de Ti e que nós possamos aprender mais com o Senhor. Não apenas do Senhor, mas com o Senhor, que o Senhor seja o nosso professor, que o Senhor seja aquele que nos instrui, que o Espírito Santo do Senhor possa estar conosco, nos ensinando, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom, então nós estamos na segunda aula sobre os pais da fé. Vamos continuar a aula de Abrão, que até então era Abrão, não era Abraão ainda. Ele vai mudar de nome agora nessa aula, nós vamos falar sobre isso. Abrão, então, ele nasceu, né? Ele saiu da região, não dá para saber se ele nasceu, mas acredita que sim, da região da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus, foi para Harã, nós falamos isso na semana passada. De Harã ele desce para a região de Canaã, e aí há a fome na terra em Canaã, ele vai para o Egito. Chegou no Egito, ele mente lá no Egito, nós falamos sobre isso, né? Ele já orienta Sarai, que é sua esposa, fala, olha, fala que você não é minha esposa, que você é minha irmã, para que o faraó não me mate aqui e fique com você. E assim Sarai fala, depois o faraó descobre, manda ele embora, né, com algumas coisas que tinham dado para ele, com animais e com presentes ali. Então ele volta lá para Canaã e agora nós vamos para a segunda parte da aula. Eu gostaria que você lesse comigo, se você já está com a sua Bíblia, com o seu caderninho, anote aí. Se você ainda não está, eu peço que você pegue, porque nós vamos ler bastante hoje e eu preciso que você me acompanhe aí com a sua Bíblia, tá bom? Olha só o que diz Gênesis, capítulo de número 13, versículo de 1 a 4. Subiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo que tinha, e Ló era com ele. Ló era o sobrinho de Abrão. Era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. Fez as suas jornadas no Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda em Betel e Ai. Então ele já estava nessa região por conta da fome, e ele desce para o Egito e depois volta para esse mesmo lugar, até o lugar, versículo 4, tá? Até o lugar do altar que dantes o fizera. Ali invocou Abrão o nome do Senhor, e também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gados e tendas. Olha só o que acontece aqui. Abrão, então, volta do Egito para lá, após ter errado, após ter mentido, e ele vai para o lugar onde ele tinha construído um altar. Em outro momento, ele tinha passado por ali, tinha ficado um tempo e constrói um altar. E agora ele volta, depois de ter falhado, depois de ter sentido medo, e ele invoca de novo a presença do Senhor, porque ele levanta de novo ali aquele altar. O que eu aprendo com isso? A primeira grande lição dessa aula: um erro, ele não pode parar a sua caminhada, né? Uma falha, ela não pode parar, fazer você desistir. Essa é a vontade do inimigo das nossas almas. Mas o Senhor tem para mim, para você, graça, misericórdia, favor e perdão, né? Um erro, talvez você falhou, você caiu e talvez você fica se culpando por isso. Lógico que a vontade do Senhor é que não erramos, mas se errarmos, não podemos parar a nossa caminhada, precisamos continuar, né? Aqui nós vemos um exemplo claro que Abraão não foi um homem, foi um homem que mentiu, foi um homem que errou, foi um homem que teve medo, foi um homem que falhou, mas ainda assim, após esse erro, ele continua a sua jornada, ele continua aquilo que o Senhor tinha chamado ele para fazer, e aí ele chega nesse momento e invoca de novo a presença do Senhor, ou seja, ele volta de novo ao Senhor. Imagina, a palavra não diz, mas que, dizendo: Senhor, eu errei, eu falhei, e agora estou aqui diante da sua presença para continuar. A palavra não diz isso, tá? Mas podemos imaginar isso aqui.
Bom, ainda aqui no capítulo 13, nós vemos que Abrão e Ló se separam, né? O que acontece aqui? Eu quero resumir para você, depois você pode ler com calma na sua casa. Abrão era um homem muito rico, tinha rebanhos, tinha pastores, né? Que eram servos que cuidavam dos seus rebanhos. E Ló, seu sobrinho, por conta de Abraão, também tinha prosperado, né? E aí os pastores de Abrão estavam entrando em conflito com os pastores de Ló, né? Eles estavam pastoreando ali no mesmo lugar, e aí eles entram em conflito. E Abrão chega para Ló e diz assim, ó, versículo 8: Disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, pois somos parentes. Não está toda a terra diante de ti? Rogo que te apartes de mim. E se você escolher para a esquerda, eu irei para a direita. Se escolheres à direita, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, e que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, na direção de Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Assim se apartaram um do outro. Olha só. Abraão então chega para Ló e fala: Ló, nós somos parentes, nossos pastores estão brigando, vamos nos separar, nós precisamos nos separar. E aí então ele diz: olha, você escolhe, né? Abraão sabia que era abençoado, ele diz: para onde você quiser ir, você vai, eu vou para o outro lado. E aí então a palavra diz que Ló levanta os olhos e olha para a campina na direção de Sodoma e Gomorra, que depois seria destruída, e vê aquele pasto verde, aquelas campinas com muito alimento para os seus rebanhos, e decide ir para lá. Passado isso, no capítulo 14, vai relatar uma guerra de 4 reis contra 5 reis, depois você pode ler, eu não quero entrar muito em detalhes aqui, mas a palavra diz que Ló, sobrinho de Abraão, ficou preso. E aí então Abrão junta lá alguns dos seus homens, a palavra diz 318 homens que tinham nascido na sua casa, para poder ir lá perseguir o rei e tirar Ló. Olha só, por que eu estou falando isso para você? Observa que ele tinha 318, ele consegue levantar ali do seu povo 318 homens nascidos na sua casa, homens que iam guerrear. Observa que isso acaba com aquela visão de que nós achamos que Abrão era um homem que circulava pelo deserto sozinho ou com poucas pessoas. Não, Abrão tinha muitos pastores, muitos servos, ele era líder de um clã mesmo, ele era líder de uma comunidade, e ele ia andando com a sua comunidade, né? A ponto de ter 318 homens ali para guerrear, né? Ele levanta esses homens que foram lá libertar Ló. Bom, depois, no capítulo 15, nós vamos para o capítulo 15 agora, vai falar sobre a aliança de Deus com Abrão. Olha só, depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então disse Abraão: ó Senhor Deus, o que me dará se continuo sem filhos e herdeiro da minha casa? O meu herdeiro será o Damasceno Eliezer, né? Então ele tinha um servo que chamava Damasceno Eliezer, na verdade o nome era Eliezer de Damasco, por isso que fala Damasceno, né? E aí então ele fala: eu não tenho filhos, né? Tudo que eu tenho vai ficar para Eliezer. E aí então o Senhor diz assim: disse mais Abraão, né? Abraão ainda continua dizendo: não me tens dado filho, de modo que nenhum nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ao que veio a palavra do Senhor, dizendo: este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Então aqui começa a palavra do Senhor, a aliança do Senhor com Abrão, que ele daria ali um filho, né? Então Abraão aqui, ele fala para o Senhor: Senhor, olha, o Senhor tem me dado tudo, né? Ele não diz isso, mas nesse tudo, ele está querendo dizer: eu tenho gado, eu tenho rebanho, eu tenho servos, eu tenho ouro, eu tenho prata, mas ainda não tenho um herdeiro. Será então meu herdeiro Eliezer? E aí o Senhor vai e diz para ele: não será esse homem, não será Eliezer teu herdeiro, mas daquele que nascer das tuas entranhas. Olha só o que diz o versículo 5 aqui do capítulo 15. Então levou para fora, né? O Senhor leva Abrão para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, e se pode contar. Então lhe disse: assim será a sua descendência. E o versículo 6, que é um versículo fantástico, diz assim:
creu Abraão no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Esse é um dos versículos mais importantes da palavra, da vida de Abraão, né? Versículo 6 do capítulo 15. Creu Abraão no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Nós estamos falando de um homem que tinha acabado ou tinha conhecido há poucos anos o Senhor. O Senhor chama ele de uma terra, lembrando que ele era seminômade, lembrando que ele era de um povo politeísta, que adorava vários deuses, que não adorava o Senhor Deus, né, que nem conhecia o Senhor Deus, e agora, então, ele crê no Senhor, e esse texto, inclusive, é relatado no Novo Testamento, em Romanos, né, em Gálatas. Paulo vai falar lá em Romanos, fazer, então, menção desse texto. Gálatas também fala, Tiago também vai falar desse texto, e nós vemos algo muito interessante de Abraão. Abraão, ele superou em muito o seu tempo de vivência, porque ele foi um homem, inclusive ele é até os dias de hoje, né? Que nós falamos de Abraão, estamos falando de Abraão aqui, mas ele é um homem que, biblicamente falando, a sua história percorreu quase toda a Bíblia, ou praticamente aí toda a Bíblia, né? Porque no Novo Testamento fala-se muito de Abraão, no Antigo Testamento sempre se falou sobre Abraão, né? Sobre o pai da fé. Então ele é alguém que vai além do seu tempo ali, da sua história, realmente um homem que ficou marcado. Bom, olha só o que acontece agora lá no capítulo 16, deixa eu olhar o nosso tempo, no capítulo 16, com Agar e Sara. Olha só, versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Disse, pois, Sarai a Abraão, o Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim, Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abraão, seu marido. Depois de ter Abraão habitado 10 anos na terra de Canaã, ele conheceu Agar e ela concebeu. Vendo que ele concebera, desprezou a sua senhora. Olha só o que acontece aqui, deixa eu falar para você. Sarai, viu que não ia conseguir ter filhos, já era velha, Abraão já era velho, e ela tem uma ideia genial, né, na mente dela lá, dessas ideias que às vezes nós temos, né, que contradiz a palavra do Senhor, que vai contrário à vontade de Deus. Então ela tentando antecipar a promessa, ela fala, eu não tenho filhos, mas eu tenho uma serva, né, uma serva egípcia, Agar, que ela é fiel a mim, e eu vou te dar ela, então para você poder se deitar com ela, ter relação, e aí então você vai ter um herdeiro. Para nós hoje parece algo absurdo isso, né? E realmente foi contra a vontade de Deus. Nós não vemos o Senhor dando essa direção. Mas naquela época, né, existem textos mesopotâmicos que mostram isso, né? Que era algo comum, né? As mulheres pegarem suas servas e darem aos seus maridos para que pudessem ter suas gerações. Lembrando que algo que podia ser comum na época, mas ainda assim não era vontade de Deus, porque nós não vemos o Senhor aqui orientando Abraão. Afinal, o Senhor tinha dito, olha, daquele que nascer de você. O Senhor já tinha dado a promessa a Abraão, e às vezes nós somos assim, nós tentamos antecipar aquilo que o Senhor disse, né? Nós tentamos dar um jeitinho para que a promessa se cumpra. Afinal, o Senhor não tinha dito até então que o filho da promessa viria de Sara. Nós entendemos que era de Sara porque era a mulher de Abraão, mas Abraão então vai, né, influenciado por sua mulher, tenta dar um jeitinho ali, tenta antecipar a promessa, mas não é dessa forma que o Senhor quer, né? E aí depois no capítulo 17, Deus vai confirmar a promessa ali. Olha só o que diz o versículo 17. Quando Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor e lhes disse, eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Firmarei a minha aliança entre mim e ti e multiplicarei extremamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e lhe falou Deus com ele, dizendo, quanto a mim, é esta a minha aliança. Contigo será paz de nações. Não mais te chamará Abrão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te tenho posto, né? Então olha aqui o Senhor reafirmando a promessa com 99 anos,
muito tempo já tinha se passado, a promessa foi feita com 75 anos. Com 86 anos ele tem Ismael, o filho da serva, né? O filho de Agar. E agora com 99 anos o Senhor vem e reafirma a promessa e muda o nome dele de Abrão, que significa pai exaltado, para Abraão, que significa pai de multidões, né? Pai de uma grande nação. E também muda o nome de Sarai, que era Sarai, que significa minha princesa, para Sara, que significa princesa, né? Dando ali a entender que ela seria líder de uma família, líder de povos. Afinal, esse é o papel da princesa, né? Então ele muda de minha princesa para princesa. Olha só, olha o que diz agora o versículo de número 20. Olha só, 17, versículo 20. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, certamente o abençoarei, falo-ei fecundo e o multiplicarei grandissimamente, 12 príncipes gerará e dele farei uma grande nação. Olha só o que o Senhor diz sobre aquele filho que nasceu da serva, porque algumas pessoas falam, eu já vi pessoas comentando sobre Ismael, né? Que Ismael foi, o Senhor não abençoou, Ismael foi amaldiçoado. Não, a palavra diz que Deus, por conta de Abraão, ele abençoa também Ismael, né? Pastor, mas Ismael não foi filho de um erro, mas o Senhor, por conta da aliança que tinha com Abraão, ele abençoa também, né? E quanto a Ismael, eu também te tenho ouvido, certamente abençoarei, né? E aí no versículo 21, ele diz assim, a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, que Sara te dará nesse mesmo tempo, daqui a um ano. Então agora o Senhor dá um tempo, né? Ele está com 99 anos, ele diz, olha, daqui um ano eu te darei Isaque, né? Tendo acabado de falar com Abraão, subiu Deus de diante dele. Então tomou Abraão a seu filho Ismael e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todos os machos dentre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Então aqui que nasce não, né? Aqui que começa a circuncisão, é aqui o Senhor dá a direção para ele, né? Que ele deveria circuncidar. Olha só o versículo 13, né? Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. Assim estará a minha aliança na vossa carne como aliança perpétua. O incircunciso, cuja carne do prepúcio não for circuncidada, será extirpado do seu povo, pois violou a minha aliança. Então é aqui, ó, que o Senhor começa, lembra aquela aliança que nós já falamos da circuncisão, né, do povo de Israel, o povo judeu, a descendência de Abraão, começa aqui, nesse ponto. Então Deus dá a instrução para ele que todo homem, todo macho da sua casa devia ser circuncidado, ter a pele do prepúcio cortado, que é uma espécie de cirurgia que hoje nós conhecemos por cirurgia de fimose, né? Corta-se a pele do prepúcio, né? Olha só, olha o que diz agora o versículo de número 1 ao 7 do capítulo 21. Vamos lá para o capítulo 21, olha só, capítulo 21, versículo de 1 a 7, né? O nascimento de Isaque. O Senhor visitou a Sarai, como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice. Olha aí a promessa se cumprindo, né? Ao tempo determinado que Deus lhe falara. Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sarai lhe dera o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando tinha 8 dias, conforme Deus lhe havia ordenado. Era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Disse Sara, Deus me trouxe riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais, quem diria a Abraão que Sara me mataria um filho? Contudo, lhe dei um filho na sua velhice. Cresceu o menino e foi desmamado, e Abraão fez um grande banquete naquele dia que Isaque foi desmamado. Olha só, que lindo, né? O Senhor cumprindo a promessa. E para nós hoje, quando lemos Gênesis, parece que foi pouco tempo, né? Parece que foi ali, nós lemos rápido, nós lemos Gênesis em menos, né? Pelo menos esse tempo, que é essa passagem de Abraão, em menos de 2 horas. Então nós temos essa percepção de que aconteceu rápido, mas na verdade a promessa demorou 25 anos. É muito tempo, né? Será que você suportaria 25 anos para ver a sua promessa se cumprir?
Será que eu suportaria 25 anos para ver a minha promessa se cumprir? Por isso que Abraão aqui é considerado o pai da fé, né? Porque realmente precisou crer. E hoje, para nós temos referências, né? Nós lemos a história de Abraão, nós lemos a história de Isaac, lemos a história de Jacó, nós lemos a história de Davi, de Salomão, nós lemos muitas histórias e isso fortalece a nossa fé. Mas naquela época, Abraão não tinha história, ele não tinha testemunho que ele ouvia de outras pessoas. Ele começou todas as coisas, né? O povo de Deus começou por Abraão. Então, para ele, foi realmente um passo de fé. Ele precisou crer, não é à toa que ele é considerado o pai da fé, né? E lá no versículo 6 do capítulo 15 diz que Abraão creu no Senhor e isso foi lhe imputado por justiça, né? Que ele creu mesmo no Senhor. Bom, agora nós vamos para a parte... Tinha muitas coisas para falar, querido, mas o nosso tempo não permite, né? Nós temos pouco tempo aí. Deixa eu, inclusive, olhar o nosso tempo. Nosso tempo não permite nós falarmos tudo. Tinha muita coisa aqui. Podia estar falando sobre Agar no deserto, que depois ela vai para o deserto. Eu podia ter falado de Ló, né? Em Sodoma ali. Tudo bem que Ló, ele acaba fugindo um pouco. A história aqui é de Abraão, mas também a história de Ló passa por Abraão. Mas nós não vamos falar. Agora nós vamos falar sobre prova de Abraão, que está lá no capítulo de número 22, acompanha comigo aí, versículo 1. Depois destas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe, Abraão, e este respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então disse Deus, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem o amas. Aí talvez você vai falar, pastor, mas ele não tinha também Ismael, mas Ismael aqui já tinha ido embora, né? No capítulo anterior ele despede Agar e também despede Ismael, então ele só fica com o filho Isaque, o filho da promessa, o filho legítimo de Sara e Abraão. Então olha só, pega o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-lhe ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho, tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Meu Deus do céu, essa passagem aqui é bastante conhecida, mas nós estamos numa aula, eu preciso contar ela para você. Olha só, Deus dá o filho, Deus cumpre a promessa, os anos se passam, Abraão já era velho, 100 anos, e agora, aqui já não, né? 100 anos foi quando ele teve o filho, aqui o filho já era moço, a palavra não diz quantos anos o filho tinha, mas o filho tinha força suficiente para carregar madeira, então ele não era uma criança pequena, né? Ele já tinha força para carregar madeira, carregar algumas coisas que o texto diz, então imaginamos aí que já era um jovem, né? Então o tempo já havia se passado, Abraão já tinha muitos anos, e agora o Senhor então fala para Abraão, Abraão, eu quero teu filho, pega o filho que eu te dei e você vai para o lugar que eu vou te mostrar, né? E lá você vai sacrificar o teu filho, imagina só você, o Senhor deu e agora o Senhor quer de volta, meu Deus, esse é o momento, para mim, né, na minha visão, dos momentos mais difíceis da vida, mais difícil da vida de Abraão, de todos os momentos que ele viveu, o medo ali no Egito, né, depois de achar que ia morrer por conta do faraó ter descoberto que a Sara não era sua irmã e sim a sua esposa, depois ele passa também por uma guerra que nós vimos ali, vai lá salvar Ló, enfim, ele passa por muitas coisas, mas agora chega um momento muito difícil, onde Deus realmente quer nos mostrar para mim e para você, que né, depois viríamos após Abraão, aonde estava o coração, qual é a vontade de Deus para nós, que nós sejamos, que Ele seja tudo para nós, que Ele seja o centro da nossa vida e o centro daquilo que fazemos. Então aí Deus fala para ele, vai lá então sacrificar o teu filho. Quando ele chega lá, né, a palavra, vamos ler, leia comigo, olha só. Versículo 8, tá? Respondeu, vamos ler o 7 para você poder entender. Então, disse Isaque a Abraão, meu pai. Respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera e edificou Abraão ali um altar. Sobre ele pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque o seu filho, deitou o altar em cima da lenha e estendendo a mão, pegou o cutelo para imolar o filho. Meu Deus!
Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão, Abraão. Respondeu ele: Eis-me aqui. Então disse o anjo: Não estenda a tua mão sobre o rapaz, não lhe faça nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. Foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar do seu filho. O Senhor deu escape para Abraão aqui, né? Na verdade, o Senhor já sabia o que tinha no coração de Abraão. Você vai falar: pastor, Deus não conhece o nosso coração? Deus não conhece o que temos, né? No mais íntimo do nosso ser? Sim, Deus conhece. Então por que ele precisou dessa prova? Primeiro, que ele precisava mostrar para Abraão: olha, Abraão, realmente você foi aprovado, né? Realmente agora eu sei que você temes a Deus. E ele precisava deixar um legado para nós. Ele precisava nos ensinar. Afinal, Abraão estava começando a história da nossa jornada pela fé, né? Então ele deixa para mim e para você um legado. Como nós saberíamos qual é a vontade de Deus? Como nós saberíamos, como nós aprenderíamos com a história de Abraão se não fosse nos mostrado, né? Ah, mas o Senhor conhece o coração. Tudo bem, mas aquilo que o Senhor queria mostrar para nós também, para mim, para você. O Senhor é lindo, né? Sempre usando os seus homens, e Abraão mostra ali qual é o que tinha dentro do coração dele. Realmente um único filho, o filho da promessa, mas ele crê no Senhor, tanto que ele crê que nós lemos no versículo 8, ele responde ao seu filho: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto. E aí, então, aqui se encerra a história de Abraão, vai começar a história de Isaac, nós falamos na próxima aula, mas eu quero chamar a sua atenção para algo, né? Algo que eu anotei aqui, uma frase, uma curiosidade sobre Abraão, né? Curiosidade não, na verdade é uma frase, né? Que Abraão era um homem que tentava controlar. Imagina um homem que era um líder de um clã, um líder de uma comunidade, um líder de um povo, que sempre teve o controle de tudo, né? Quando ele chega lá no Egito, ele tenta controlar a situação, falando para Sara: Sara, diga isso. Depois, ele também tenta controlar a promessa quando ele tem filho com Agar. Ele sempre tentou controlar a situação, mas agora é um homem que aprendeu que Deus proverá. Então, de um homem que tenta controlar a situação, Deus transforma ele num homem que agora espera pela vontade de Deus, espera e confia na promessa, né? E nós precisamos aprender com isso, porque às vezes nós tentamos controlar os planos de Deus, né? Tentamos controlar a vontade de Deus para a nossa vida, tentando sempre dar um jeitinho. Ah, mas eu tenho promessa, então eu vou antecipar a promessa. Querido, Deus fará do jeito dele. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo para você ficar parado, ficar aí, né, inerte, sem fazer nada. Faça a tua parte, mas segundo a vontade de Deus, né? Lembrando que Deus não precisa de jeitinho errado para cumprir a sua promessa. Deus não precisa que você tente fazer do seu jeito, porque Ele certamente cumprirá a promessa que Ele tem sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua descendência, sobre as suas finanças, sobre a sua saúde, porque Ele é Deus. Se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não precisa você querer antecipar isso, porque o Senhor fará no tempo certo. Amém? Bom, Abraão deixa para mim, para você, muitos ensinamentos, e nós continuamos aí sobre a série Os Pais da Fé na próxima aula, onde nós vamos falar de Isaac, o filho de Abraão. Amém? Feche seus olhos, eu quero poder orar. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por essa aula, obrigado porque o Senhor nos ensina, o Senhor abre os nossos olhos, o Senhor fala conosco, o Senhor nos mostra. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, que nós possamos ter a fé como Abraão teve, que nós possamos encher o nosso coração de confiança na Tua Palavra, assim como foi com Abraão. Pai, em nome de Jesus, coloque em cada um que me vê, cada um que me ouve, a fé para crer nas Tuas promessas, a fé para crer e para esperar e para suportar o tempo que o Senhor tem para cada um de nós, para que a Tua vontade seja estabelecida na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nos dê uma semana abençoada, que na próxima aula possamos estar juntos aprendendo mais do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Fique com Deus. Até a próxima aula. Não se esqueça da nossa gincana que acontece nos discipulados. Nós teremos brinde no final dessa série e você não pode ficar fora disso, tá bom? Deus abençoe. Comente aí sobre essa aula e nos ajude compartilhando, deixando o seu gostei. E Deus abençoe. Tchau, tchau.